Snag 11, Sunoagro, figurando entre os top 10 mais rentáveis de dezembro. E o quinto colocado de melhor negociação na Bolsa. Novos países abrindo a porteira para a pecuária brasileira. E o acordo entre Mercosul e União Europeia, que podem beneficiar o agro brasileiro. Além disso, o SNEL 11, Suno Energias Limpas, atingiu o maior dividendo entre os ativos de energia da Bolsa. Essa e outras notícias você vai ver aqui no Radar Suno Asset, o quadro preferido dos cotistas da Suno, que vai ao ar toda segunda-feira às 9 da manhã. E se esse é o seu primeiro vídeo, não perca os próximos. Já clica aqui para se inscrever, ativa o sininho, que a gente traz sempre muito boas novidades. Começando com o Snag, o fiagro da Suno Asset, que atua majoritariamente emprestando dinheiro para os nossos produtores. A B3 soltou um levantamento sobre os fiagros na semana passada e o Snag figurou entre os 10 fiagros mais rentáveis do mês de dezembro, isso considerando a valorização da cota. Além disso, o fundo foi um dos 5 fiagros com a maior liquidez, ou seja, mais negociado, maior volume de negociação da Bolsa, mostrando a grande relevância do fundo e a facilidade para você, investidor, de investir mais, desinvestir e vender um pouquinho quando precisa para fazer os seus ajustes. Uma notícia boa, é bom saber que tem mais porta de entrada, também tem porta de saída se você precisar. Isso é uma característica positiva do fundo. E para quem não conhece ainda o Snag é nosso fiagro híbrido, majoritariamente focado em crédito, também tem alguns imóveis, é a maior parte são créditos diversificados entre alguns setores, tem CRAs, às vezes um pouco grandes, mas que têm o seu laço pulverizado, o número de devedores finais é bastante grande e a gente tem, desde 2022, um histórico de inadimplência zero, que trouxe uma boa rentabilidade e um baixo risco para você, cotista do Suno Agro, Snag 11. E entre uma notícia e outra, eu queria lembrar vocês que temos bonés do SNEL. Temos duas opções, temos aqui um boné de duas cores, branco com preto aqui, essa redinha preta, e temos também um de cor única, um todo pretinho aqui, all black, SNEL aqui, bonezinho, com Suno Asset, com SNEL 11, com a bandeirinha do Brasil. E se você tem mais de 5.000 cotas, você escreve aqui embaixo: eu tenho e quero boné preto, eu tenho e quero boné branco. Já fala aqui qual boné que você quer, que o nosso time vai entrar em contato, vai pedir para você nome, CPF, telefone, endereço, para você mandar para você que tem mais de 5.000 cotas. Vitor, eu tô com 4.500. Eu confio que você vai chegar lá. Você vai chegar nas 5.000 cotas, vai poder escolher entre um dos dois bonés. Lembrando, enquanto durarem os estoques, só não fica de bobeira. Para quem já tem também o boné do Snag, agora pode ter o boné do SNEL. E agora vamos falar de SNEL, vamos falar do Suno Energias Limpas, nosso fundo de energia limpa que fez uma mega oferta de 622 milhões de reais. A oferta foi de 659, a captação foi de 622 milhões de reais, liquidado isso já. Em dezembro, começamos o ano de 2026 com o fundo somando os 330 milhões que ele tinha de valor de mercado antes. É um fundo de 950 milhões de tamanho. É um fundo que teve os seus recibos transformados em cotas na semana passada e hoje as cotas do SNEL somam quase R$ 1 bilhão em valor de mercado. É um fundo grande, um fundo relevante especialmente para o mercado de GD, que é um segmento específico no mercado de geração de energia no Brasil, e que está há 26 meses distribuindo dividendo na sua conta, isento de imposto de renda. Você, cotista que está com a gente lá desde o início, já recebeu 26 vezes o rendimento. E se você ainda não tem, embarca antes dos próximos 26 meses, que o SNEL promete bastante. E esse rendimento distribuído, um dividendo distribuído, se você comparar com outras opções de investimento do setor elétrico, você vai observar que o SNEL foi o que teve o maior dividend yield do setor. É energia limpa, é crescimento, é diversificação e é rentabilidade no bolso do cotista. Rentabilidade que superou
as famosas geradoras de energias, ou muitas blue chips, inclusive, que são conhecidas por um bom pagamento de dividendo, foram superadas pelo nosso fundo de energia limpa, fundo imobiliário, listado para o público em geral. Todo mundo pode comprar, que teve uma volatilidade menor do que as ações de energia e teve uma rentabilidade maior. Normalmente é uma troca, né? O fundo mais volátil costuma entregar mais, um ativo mais seguro costuma entregar menos. O Snell foi mais seguro do ponto de vista de volatilidade e foi o mais rentável do ponto de vista de dividend yield, combinando duas das principais características que se deve observar ao decidir sobre investimentos. Para quem ainda não entendeu o que o fundo faz, o fundo compra o direito real de superfície de uma área que tem um parecer de acesso, uma licença para se conectar na rede, e sobre esse terreno tem as placas, inversores, transformadores, conectado na rede para que a energia solar gerada ali seja despachada para um consórcio de consumidores que se juntam, alugam essa usina para fazer a autoprodução remota no formato de geração distribuída. Então o Snell recebe um aluguel desse consórcio, né, de pessoas jurídicas, pessoas físicas, que aproveitam desses créditos gerados por aquela usina. O Snell recebe esse aluguel, paga os custos e distribui o rendimento para os seus cotistas. Por isso, um fundo imobiliário é ao mesmo tempo que um fundo que investe na geração de energia limpa. Essa combinação, que já começou até a ser copiada por outros fundos, é a receita campeã, que tem atraído tantos investidores. Já passamos de 60 mil investidores no Snell, e se você ainda não tem, só falta você. Muito bem, vamos falar de agro agora, um pouco mais, né? Falei do Snag, mas vamos aprofundar um pouco no agro aqui, porque a gente tem notícia boa para o agro aqui, né? Primeiro, o avanço entre o acordo Mercosul e União Europeia. Isso deve ser favorável para o agro brasileiro e também vai ser favorável para aquilo que a Europa tem de mais forte, de mais competente. No Brasil, o que a gente tem de mais forte e mais competente é o agro. Então, o agro, quando mais mercados se abrem para o Brasil, ou melhor, quanto menores as barreiras, melhor para aqueles setores mais competentes no sentido de produtividade, mais competentes no sentido de que fazem melhor do que os concorrentes externos. Então, nesse sentido, esse acordo vem beneficiar o agro brasileiro. Outra notícia boa é a abertura para a pecuária brasileira, especificamente, de países como Vietnã, Arábia Saudita, que já deixaram de ser promessas, são realidade, são grandes consumidores, estão crescendo no consumo de proteína animal e vão ajudando o Brasil a diversificar os seus clientes. Quando você depende de um cliente só e esse cliente resolve não comprar de você ou resolve te impor uma barreira sanitária, de fazer qualquer tipo de pressão comercial, se você tem 10 clientes, é muito melhor do que você ter apenas 2 clientes. Todo mundo sabe disso. Então, é importante que a Arábia Saudita, que Vietnã abram as portas para o Brasil. Isso fortalece o agro brasileiro e esse fortalecimento não fortalece só o pessoal da pecuária, fortalece toda uma cadeia. Os animais comem ração. Então os produtores de milho, soja, sorgo também são beneficiados porque é uma demanda que vem permeando toda a cadeia. E essas foram as informações da semana. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar uma curtida. Confere se você está inscrito no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. Te vejo na semana que vem.